Avivamento nasce numa reunião de oração. Era meio-dia, o 23 de setembro de 1857. Um homem de negócios alto, de idade madura, subiu umas escadas velhas para o terceiro andar de uma antiga igreja no coração da parte baixa de Nova York. Entrou a um quarto vazio, sacou seu relógio de bolso e se sentou a esperar. Afora da igreja, o anúncio dizia: reunião de oração de 12 a 1 da tarde. Ore por 5 minutos, 10 ou 20 minutos, ou a hora completa, segundo te permita seu tempo. Parecia que ninguém tinha tempo para a oração. Ao passar os minutos, o solitário assistente se perguntava se a reunião seria um erro. Por quase 3 meses, o tinha estado convidando gente a assistir à reunião de oração à antiga igreja holandesa North Church, na rua Fulton. A igreja estava passando por tempos difíceis. Muitos pensavam que devesse atirar a toalha, mas os administradores determinaram ficar até o fim e contrataram a Jeremiah Lampier, um homem de negócios, para dirigir um programa de visitas. Então ele deixa seu excelente negócio para, de porta em porta, convidar pessoas e por um salário menor, de apenas $20 à semana. Poucas famílias respondiam, mas Lampier, até desanimado, dissipava suas angústias ante o Senhor, tomando novas forças desses tempos de oração. Então, se lhe ocorreu a ideia de que aos homens lhe agradaria apartar-se por um período de tempo de oração, uma vez por semana. Era um tempo de prosperidade e materialismo, pelo qual poucas pessoas tinham interesse nas coisas de Deus. Lampier não sabia muito a respeito de tais coisas. A única coisa que ele sabia foi que os homens desesperadamente precisavam de oração. 6 vieram orar. Seu relógio assinalava às 12h30, quando ao final chegaram 6 homens e oraram por uns minutos. Essa pequena reunião não teve nada de extraordinário. Lampier não tinha maneira de saber que era o começo de um grande avivamento nacional e que levaria aproximadamente a 1 milhão de pessoas ao reino de Deus. 20 homens vieram à sua segunda reunião do meio-dia. A terceira quarta-feira foram 40. Então Lampier decidiu converter a reunião num evento diário, levado a cabo num salão maior. Essa mesma semana, a quarta-feira de 14 de outubro, a nação foi sacudida pelo pior pânico financeiro em sua história. Os bancos fecharam. Os homens ficaram sem trabalho. As famílias experimentaram fome. Ante a crise, em curto tempo, a reunião tinha lotado o edifício com multidões, a mais de 3.000 pessoas, advogados e médicos, comerciantes e clérigos, banqueiros e negociantes, manufatureiros e médicos, porteiros e mensageiros, todos vieram. E depois, o impulso de a oração de avivamento foi lançado de costa a costa. Nova York se inclina em oração. Ao cabo de 6 meses, 10.000 homens estavam se reunindo diariamente na cidade de Nova York para orar. Em janeiro de 1858, tinha pelo menos outras 20 reuniões de oração cheias até o topo por toda a cidade. Numa ocasião, um homem chegou por engano à reunião.
ele estava planejando assassinar a uma mulher e depois cometer suicídio. Esse homem escutou quando alguém externava um urgente chamado ao arrependimento e de repente surpreendeu a todos quando fortemente exclamou: "Oh, o que devo fazer para ser salvo?" Um dos 6 que assistiram à primeira reunião da rua Fulton foi um jovem da Filadélfia, Pensilvânia, de 21 anos, que depois iniciou uma reunião de oração em sua própria cidade. O começo foi terrível, foi muito difícil, com pouca assistência. Mas, de repente, teve uma mudança. O 8 de março de 1858, 300 pessoas estiveram presentes. 2 dias depois, 2.500 pessoas se abarrotaram no auditório maior. Tinham tantos que cadeiras tiveram que ser acomodadas na plataforma. Uma verdadeira bênção de Deus. Em maio, uma carpa foi montada e em 4 meses, cerca de 150 mil pessoas tinham orado dentro dessa carpa. Reuniões nasceram em outras partes da cidade. Estimava-se que teve ao redor de 10 mil conversões na Filadélfia em 1858. Quando o avivamento estava no auge por toda a nação, foi estimado que 150 mil pessoas se convertiam por semana. Jeremias Lampier é uma inspiração a todos os obreiros da igreja que se encontram esquecidos e sem apreço pelos homens. Alguém escreveu dele, de Jeremias Lampier, daquela consagração solitária ao serviço de Cristo. Quem podia predizer o que chegaram a ser os resultados? A dedicação de Lampier à obra surgiu só depois de uma luta e uma total rendição a Deus. Ele não conseguiu resistir, porque o chamado de Deus é irresistível, e ele testemunhou. O assunto foi depositado em meu coração e foi um assunto a considerar constantemente por um pouco de tempo. Por fim, resolvi entregar-me à obra e nunca esquecerei com que força, naquele momento, aquelas palavras chegaram para habitar em minha alma. Está feita, a grande transação foi feita. Sou de meu Senhor e Ele é meu. Ele me atraiu e eu lhe segui. Estou encantado de confessar a voz divina. Esse é apenas o resumo do grande avivamento que aconteceu através de uma pequena reunião de oração. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?